volta. Então a gente viu que nessas entrevistas, as mulheres, a maioria, né, com menos de 30 anos, estão dizendo que vão chegar aos 30 casadas, com filhos, com casa própria, emprego estável, né? Indo viajar nas férias para qualquer país. O que é que vocês acham disso? Quer dizer, é um pensamento antigo para essa nova geração que nem chegou nos 30. Que se mantém, né? Mas você disse que as meninas que já fizeram 30, por outro lado, encaram como o começo de tudo, né? Porque, claro, você chega aos 30. Uma menina que está vindo para os 30, ela acha que vai chegar nisso tudo aos 30, porque ela acha que é, como a gente estava falando antes, o fim, né? Dali você está indo ladeira abaixo. Quando você chega aos 30, você vê que isso não é verdade. Não é o fim. Eu não me sinto uma senhora. Eu fiz 30 anos. Eu não tenho filhos. Eu fiz 30 anos. Não tenho um emprego estável. Eu tenho 30 anos. Né? Então eu acho que isso muda. Mas isso só muda na cabeça das meninas quando elas chegam aos 30. Foi o conceito que você comentou. Né? Desculpa também. Mas o que eu também acho bacana falo como que é. O que eu acho bacana nisso é que também, mas tem uma mudança aí. Na nossa, mulheres negras. Porque você via mulheres brancas que chegavam aos 30 sem filhos, né? Preocupadas muito mais com a profissão, com carreira. Mas a maioria das mulheres negras aos 30, elas já tinham seus filhos, seus maridos separando. Quer dizer, e aí essa mudança é o quê? Pode ser uma mudança positiva, né? Pode ser um maior número de ingressos, de outras claro, de mulheres negras nas universidades, nas profissões, nas carreiras. Eu acho que assim, tem também o nosso olhar diante do desconhecido. Então, quando você tem 15, você vislumbra um monte de coisas para os 20. Aí, quando você chega aos 20, você vê que não é muito aquilo. E quando você vai caminhando para os 30, você também lança mil olhares, são mil especulações, são os mitos, né? São os exemplos que a gente tem. Nós, inclusive, mulheres negras, que as formações familiares são diferenciadas, foram diferenciadas, nossas trajetórias são diferenciadas. Então, assim, a gente tem os exemplos em casa. Então, eu acredito, como eu estava dizendo, que é o olhar, o resultado dessa entrevista das mulheres que vocês entrevistaram, eu acho que é o olhar também de mulheres que trazem um resquício da ideia, do pensamento, da mulher de 30 a 30, 40 anos atrás. Essa mulher, uma mulher de 30 a 30, 40 anos atrás, ela era quase assim. Então ela partindo também, elas não são mulheres brancas, de classe média. Não, e as mulheres negras, elas tinham que correr para arrumar um casamento, para ter filhos, para constituir uma família doce, amorosa, feliz e para ter garantias também, porque essa mulher ela não estava no mercado de trabalho. O nível de escolaridade das mulheres negras era muito inferior. Hoje a gente vê, por exemplo, que dentro da comunidade negra, o maior número de pessoas que chegam às universidades, digamos assim, à academia, são mulheres, né? E não o sexo oposto, e não os homens. Eu fico muito feliz quando eu vou a determinados espaços que são tidos como espaços de poder e que eu chego lá e eu vejo, digamos assim, a minha galera, né? Vejo uma mulherada preta como eu, na faixa etária dos 30, assim, plenas, felizes, resolvidas, bem resolvidas e caminhando, né? Sem estar muito preocupadas que, não, aos 30 eu tenho que ter uma casa própria, blá, 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 que era o pensamento que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Enfim, você criando estratégias de viver bem e sendo feliz, não importa se é com casa, se é sem casa, se é com carro, porque a realização não está só nessas questões materiais. Mas e os sonhos mudaram quando você tinha 15, 20 anos Para agora, os meus particularmente? Bom, eu acho que mudaram um pouco, né? Os meus sonhos eram mais limitados. Hoje eu penso em mudanças. Eu quero mudanças socialmente falando e eu me vejo
não como uma espectadora. Eu me vejo como uma agente ativa, contribuindo para esse processo de mudança. Acho que a gente consegue se permitir mais, né? Até mesmo esses sonhos, quando eles não são realizados ou quando a gente não consegue nem chegar próximo do que a gente almeja, a gente não se frustra mais. A gente consegue passar por cima, né? E começar a pensar em outras coisas, a se resolver muito mais. A sensação de liberdade é muito maior, né? A gente já está muito mais bem resolvido, mas consegue se organizar. É sabedoria, né? Quando a gente começa o potencial da gente, quando a gente descobre o potencial da gente, a gente começa a se cobrar mais também. Então, né, se mantém aí um conceito de que 30 é realmente um divisor de águas, então, se eu sou capaz disso, por que eu não fiz até agora? Então eu vou pular de qualquer altura, mas eu vou me sacrificar e vou fazer, porque meu tempo é agora, né? E aí, principalmente quando você está, como o Mel falou, né, analisando a questão de nós, mulheres negras, com relação a outras meninas que tiveram uma facilitação, ou que tiveram heranças, ou que tiveram uma escola mais bacana e tudo mais, eu também quero provar que eu sou capaz. Então, ela tem 30, tá com tudo isso construído, eu também quero construir, mas eu sou capaz de construir. Eu acredito que essa coisa da urgência, agora depois pensando que até eu tinha acreditado isso na questão dos meus 30 anos, eu acho que é uma coisa que não passa, não. Eu acho que essa urgência independe da idade também.